Vou te mostrar como fazer uma bomba carneiro igual a essa, gastando quase nada. Vou começar fazendo essas 4 peças, sendo que essa tampa dessa válvula eu vou ter que fazer 2 dela. Se você não tiver uma impressora 3D em casa, não tem problema. Eu vou deixar na descrição desse vídeo um link com essas peças pelo preço de custo. Para quem tem a impressora 3D, vou deixar o link dos arquivos no formato STL para você baixar grátis. E só vou te pedir que, se isso for útil para você, que dê aí uma força para esse canal. E também vamos precisar dos seguintes materiais: 2 bolinhas macia de aproximadamente 20 milímetros. Essa aqui eu comprei naquelas máquinas onde você põe uma moeda de R$1. Uma eu vou utilizar ela inteira e a outra eu vou dividir ela no meio, porque eu vou utilizar somente a metade dela. Um T de 25 milímetros e um outro T de 25 milímetros com rosca de meia. Também um adaptador de mangueira com rosca externa de meia que vai ser conectado nesse T. Um joelho de 25 milímetros. Um registro também de 25 milímetros. Essa mola aqui eu retirei de um guarda-chuva velho. Ela era uma única mola que eu dividi em 2. Eu vou mostrar as medidas dela só para efeito de comparação, mas o único ponto importante é que ela não seja uma mola dura. O diâmetro dela está dando 17 milímetros. A distância entre as voltas de 13,7, quase 14 milímetros. E o arame dela de 0,7 milímetros. Vamos precisar também de um parafuso de 5 milímetros por 10 centímetros de comprimento. Esse meu aqui está dando 6 milímetros, por isso eu vou ter que aumentar um pouquinho o furo da válvula para poder usar ele. Bem, vamos precisar de uma arruela e 2 porquinhas. Um tubo de PVC de 25 milímetros com 1 metro de comprimento. Um tubo de cola para cano. Vou começar serrando essa bolinha no meio. Ela já vem aqui com uma linha dividindo o meio dela certinho. É só ir com bastante cuidado aí com a serrinha para não sair fora dessa linha. Usar uma lixa para deixar ela bem certinha. E agora eu vou fazer um furo para passar esse parafuso aqui. Para isso eu vou utilizar um parafuso de madeira, que é um pouco mais fino, e vou furando bem devagarzinho para não rachar essa bolinha. É claro que se eu tivesse uma furadeira com uma broca de 5 milímetros seria bem mais prático, né? Bom, e depois de furar, eu usei o próprio parafuso com um alicate para poder ir lixando ali e aumentando esse furo até que o parafuso entre bem justinho, de uma forma que ele não force a bolinha para ela não rachar, mas que ele entre bem justinho também para não passar água por ali. Bom, depois vou rosquear a bolinha aqui no parafuso. Bom, agora eu vou colocar um pouco de super cola aqui em volta do parafuso para segurar ele nessa posição. Eu usei a própria borracha que saiu da bolinha, mas se quiser também pode utilizar bicarbonato de sódio, que ele vai soldar mesmo o parafuso com a bolinha. Como estou utilizando parafuso de 6 milímetros, eu tive que aumentar um pouco esse furo. Bom, acertando a ponta da mola onde ela foi cortada, agora eu vou passar ela no parafuso dessa forma e encaixar ela no corpo da válvula. E vai ficar dessa forma, forçando a válvula a ficar aberta. Lembrando que quanto mais dura for a mola, maior vai ser a pressão que a água vai ter que fazer para fechar ela. Agora é só colocar a arruela e as 2 porquinhas, que vai servir como regulagem dessa válvula. Agora é só colar essa tampa aqui no fundo, fechando a válvula.
É importante lixar bem as peças. Nesse caso eu vou utilizar a cola de cano para colar. Ajustar ela aqui para ficar bem retinho e passar mais um pouco de cola para poder vedar bem. E agora é só esperar secar. Enquanto isso eu vou montando a válvula de retenção. Primeiro eu vou pegar essa bolinha e colocar dentro do corpo da válvula e depois em cima vem a mola. Repare que a mola ficou um pouquinho comprida e eu vou cortar um pedaço dela. Vou dar uma dobradinha aqui na pontinha dela para ficar certinho. Para essa válvula acho que uma mola de uns 20 milímetros daria mais certo. A mola ficou na mesma altura do corpo da válvula. Daí quando eu coloco essa outra peça, ela vai dar uma leve pressionada nela. Não pode ser muito, porque senão a água vai ter dificuldade para abrir ela. E dessa vez eu utilizei super cola, porque ela seca bem mais rápido. E dei só 2 pinguinhos, porque antes de colar definitivamente, eu vou fazer um teste nela. Eu preciso testar para ver se a água não vai ter dificuldade para empurrar essa bolinha. Bom, primeiro antes de começar o teste, eu vou identificar a entrada e a saída dessa válvula. Esse lado, onde a gente consegue ver a bolinha, consegue tocar nela, é a entrada. E o outro lado, onde tem essa gradinha, é a saída. Eu preciso lixar bem essa saída para poder encaixar o cano de 25 milímetros aqui. Também é muito importante lixar a ponta do cano. E agora eu vou encaixar esse cano aqui na saída da válvula. Como é só para fazer um teste, ela não precisa ir até o fim, um pouquinho que encaixar ali já tá bom. E para fazer esse teste eu vou usar um balde com água. É só colocar a válvula dentro da água, vamos fazer um movimento para cima e para baixo. Se esse cano se encher de água, significa que a mola não está muito pressionada. Já com o cano cheio d'água, é só retirar ele da água. E essa água que está dentro do cano, ela não pode vazar. Isso significa que a mola também não está muito frouxa. E agora que eu já sei que ela está funcionando certinho, eu vou colar ela definitivamente. Para isso, eu vou colocar em um recipiente um pouco de thinner PU. Ideal que esse recipiente não seja de plástico, porque o thinner reage com alguns tipos de plástico. Vou colocar alguns pedaços de ABS que sobrou da impressão, mas se não tiver ABS pode ser isopor ou aqueles copinhos descartáveis também vai derreter. Vou utilizar um cotonete para mexer. E depois eu vou tampar e deixar descansar por alguns minutos. Depois de uns 15 minutinhos, o ABS vai dissolver todo e vai virar uma pasta. Aí eu utilizo o próprio cotonete para ir passando aonde eu colei as peças. Aproveitei e passei em todo o corpo da válvula, assim ela dá uma reforçada e vai unir todas as camadas de impressão. Passei também no cap. A pasta estava um pouquinho grossa, então eu resolvi pôr mais um pouquinho de thinner. O ideal é que ele fique na espessura de uma tinta mais ou menos, para não ficar ruim de passar. E assim eu passei mais 2 demãos em cada peça. E depois que ela se secou, eu dei uma lixadinha de leve só para tirar algumas imperfeições. Depois eu serrei o cano em 3 pedaços de 7 centímetros, um pedaço de 10 centímetros, um pedaço de 15 centímetros e um pedaço de 50 centímetros. Bom, eu lixei muito bem todas as conexões, tanto da válvula quanto do cano. Em todas elas eu vou utilizar a cola de cano para unir. Primeiro, eu vou unir um pedaço de 7 centímetros com essa válvula principal. Depois eu vou unir o joelho nessa válvula. E depois
um pedaço de 10 centímetros. Logo após, eu vou colar um T. E na válvula de retenção, eu vou colar um pedaço de 7 centímetros de cada lado da válvula. Agora é importante observar o sentido do fluxo da válvula, porque eu vou colar ela nesse sentido aqui, com o fluxo subindo. Na parte de cima da válvula, eu vou colar o T com a parte da rosca voltada para trás, no sentido ao contrário da outra válvula. Depois eu colei o pedaço de 15 centímetros no outro T de baixo. E depois na ponta desse cano eu vou colar o registro. Já no cano de 50 centímetros, eu vou colar na ponta dele um cap. E logo após eu vou colar ele na parte de cima do T. Vou utilizar um pouco de veda rosca e depois eu vou rosquear esse adaptador de mangueira no T, onde vai ser a saída de água. E assim eu terminei de fazer a montagem do carneiro hidráulico. Em breve eu vou mostrar a instalação e a regulagem dele.